continuando aqui nossos estudos. Esse capítulo ele é um pouco reduzido, ele é compacto, mas dá pra gente tirar uma boa ideia dos conteúdos. Eu só vou relembrar aqui o que a gente viu na aula passada. A gente viu os gases perfeitos, qual é o comportamento térmico dos gases em relação a os seus três fatores principais: pressão, volume e temperatura, certo? A gente já viu qual é o conceito de volume, qual é o conceito de temperatura e pressão, tá? Vimos que por mais que o recipiente esteja, o conteúdo, o volume dele é invariável, apenas ele vai exercer algumas situações relativas à pressão e temperatura, tá? Começamos a ver a questão da lei geral dos gases perfeitos, lembre-se, tá? Pressão vezes volume sobre temperatura inicial é igual, tá? Tem a mesma proporção da pressão final vezes o volume final sobre o tempo final. Lembrando que, de novo, todas as temperaturas, como a gente está falando de gases, são na escala Kelvin. Se você vê alguma coisa em graus Celsius ou Fahrenheit, obrigatoriamente você tem que transformar para Kelvin. Vimos os tipos de transformações, certo? São três. A gente viu primeiro a isotérmica, que é onde a temperatura é mantida, certo? E aí a gente tira, certo? E aí fica pressão vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Pressão inicial vezes o volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Pressão e volume do gás são inversamente proporcionais, certo? Isso na isotérmica. Quanto mais pressão, menos o volume total ele acontece, certo? Mais pressão, menos volume, mais volume, menos pressão para se exercer, certo? A segunda transformação que a gente viu foi a isobárica, onde eu tenho uma pressão constante. E isso quer dizer que o volume sobre temperatura inicial, sobre temperatura inicial é igual ao volume final menos temperatura final. Isso é a primeira lei de Gay-Lussac, certo? Essa transformação isobárica, tá? O volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Quando eu aumento um, obviamente aumenta o outro também. Aumenta o volume, aumenta a temperatura. Diminui o volume, diminui a temperatura também, certo? E a última é a isotérmica, isocórica, como eu falei, em alguns lugares você vai achar isovolumétrica, que é o que? Quando o volume, certo, é igual, tanto final quanto inicial. E aí isso, certo? Dá que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. E isso é a segunda lei de Gay-Lussac. Portanto, na isométrica, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais, certo? A gente vai precisar fazer leitura de gráfico para resolver algumas questões, então deem uma observada, certo? Se não consegue fazer a leitura, dá uma estudada como ler um gráfico, certo? Ó, aqui a parte inicial da minha reta, então é onde eu tenho, olhando para baixo, a temperatura, olhando para o lado a pressão, nesse caso aqui, como são as primeiras, são a parte inicial e lá em cima a final. Para que essa a gente vai precisar calcular em alguns exercícios, como eu estou mostrando esse aqui, ó, onde é o início, ó, a proporção, início e final, ok? Lembrem-se disso. Então vamos seguindo para a gente levar o conteúdo. A gente vai ver os conceitos de mol e massa molar, certo? São esses dois conceitos, mol e massa molar. Mol para gases é um gás de conjunto 6,022 vezes 10 a 23 moléculas nele. É um conjunto de moléculas, certo? Em um determinado gás que tem justamente esse valor, 6,022 vezes 10 a 23, certo? Esse valor é o chamado número de Avogadro, certo? Então, ó, é uma constante de grande importância quando a gente vai falar muito em relação a gases. A massa que aqui é expressa em gramas de 1 mol, ela é denominada massa molar. E ela é representada diretamente por M, certo? 1 mol, para obter o número de mols contido em uma massa M de gás, podemos usar uma regra de 3 simples. 1 mol tem massa M, N mols tem massa N. Extremos e meios, a gente vai achar que o número de mols ele é
o número de massa, certo? É a massa, sobre a massa molar. Por exemplo, ó, para a gente ver aqui, o oxigênio de um gás cuja massa molar é 32 gramas por mol, podemos calcular o número de mols contido em 128 gramas. Ó, 1 mol tem 128 gramas, o número dá 32. É só calcular, certo? 138 sobre 32, que dá 4 mols. Ou seja, esse gás, tá, tem 4 mols de oxigênio. É uma forma simples de você resolver, certo? Lembrando sempre, certo, que o número de mols existente é o número da massa do gás sobre a quantidade da massa molar, tá? E que a gente já conhece a questão da equação de Clapeyron, tá? De acordo com a Lei Geral dos Gases, que é a relação PVT, lembre, eu até dei uma dica, PVT para votar, pressão vezes volume sobre temperatura, ela é constante para determinada massa de um gás ideal. Um cientista francês chamado Clapeyron verificou essa relação é diretamente proporcional ao número de mols, ou seja, quanto mais mol, mais pressão, temperatura e volume, tá? Essa relação de proporcionalidade constitui a equação de Clapeyron, que diz o que? Simples. Pressão sobre volume sobre temperatura, certo? É igual a Rn, ou pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes a temperatura. Nessas fórmulas, a constante de proporcionalidade R é denominada constante universal dos gases, que dá o que? 0,082, tá? Átomo vezes mol, que dá 8,317 joules por mol vezes K. Então, esse valor depende das unidades utilizadas para as variáveis. Tem que estar usando litros, se a gente está usando joules e por aí vai. Certo? Essa é a ideia da equação de Clapeyron, que a gente vai usar diretamente nas resoluções. Deem uma olhada nesse coisa, ampliem o conhecimento em relação ao mol, certo? E aí depois a gente vai para termodinâmica, isso já na próxima aula. Ok? Um abraço.